Hoje nós continuamos o capítulo 4 de Lucas. Vamos continuar meditando, sobraram alguns versículos que nós estaremos meditando nesta noite para a grandeza de Deus. Nós vimos no início desse capítulo que depois que Jesus voltou do Jordão, onde ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. E depois das tentações, quando ele recusou toda a oferta do maligno, como nós devemos recusar também, então ele foi compelido pelo Espírito para ir para Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele foi criado. E quando chegou ali, ele foi falar da palavra de Deus, do cumprimento da profecia do livro do profeta Isaías, e ele foi expulso de Nazaré. Quase ainda tentaram matar ele, porque as pessoas são assim, elas não aceitam a verdade, querem ser donas da verdade, elas querem estar com a razão, mesmo quando não estão. Elas querem estar com a razão, e isso é um problema muito sério. Principalmente nos dias atuais, com a internet, as pessoas pensam que são donas da verdade. As pessoas acreditam que têm razão. Há pessoas que me mandam abrir os olhos. Como que eu vou abrir os olhos? Os olhos eu abri quando eu deixei de seguir conversa dos outros, quando eu comecei a pensar por mim, quando eu comecei a ver as coisas como elas realmente são. Mas algumas pessoas ainda estão com a mente entorpecida, sabe por quê? Porque quando você tem um copo cheio, é preciso esvaziar esse copo para que você possa ter um novo conteúdo. Assim também a mente do ser humano. Se você vem com aquele pensamento lá da juventude, da adolescência, de quando você não tinha maturidade, você pensa que está com a verdade, mas você está enganado. O autor da Epístola aos Hebreus diz que nós temos que ter cuidado para não ser seduzidos pelo engano do pecado. O que é o engano do pecado? O engano é você pensar que uma coisa é de um jeito, quando na verdade é de outro jeito. Mas você tem certeza que é assim, só que não é assim, é do outro jeito. E quando você quiser abrir os olhos muitas vezes, é tarde demais. Jesus sempre esteve do lado da verdade. Morreu por isso, mas não deixou de afirmar a verdade. Ele disse para Pilatos que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E ainda foi zombado, porque Pilatos olhou para ele e disse: o que é a verdade? Essa pergunta é muito significativa. Essa pergunta significa dizer assim: você acha que você é o dono da verdade? Talvez seja a sua verdade, não a minha verdade. Mas a verdade absoluta, ela não tem lado. Ela corta para onde ela pender, porque é a verdade, e não tem como mudar os fatos. Contra fatos não há argumentos, não é? Agora nós vimos que Jesus vai para Cafarnaum, essa cidade que é uma cidade interessante, é muito citada também na Bíblia, porque é um lugar onde Jesus ele sempre esteve pregando. Era na Galileia também, e ali ele também dá testemunho das maravilhas do céu, mas muitas vezes também é rejeitado pelas pessoas. Então, vamos acompanhar aqui a sua chegada. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Agora, vamos analisar. Primeiramente, ele desce para Cafarnaum e vai ensinar na sinagoga. Por que ele faz isso, se ele acabou de ser expulso de uma sinagoga? Porque Jesus veio para dar testemunho da verdade. Jesus veio para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, para dizer que as pessoas precisam dele para ser salvas. E quando tiver uma pessoa enganada, o Senhor estará preocupado em levar a mensagem da salvação. E é uma coisa que muitos evangélicos não estão fazendo hoje. Reúnem-se nas suas igrejas, fazem festividades, fazem congressos, mas você não vê uma pessoa nas ruas pregando o Evangelho. Ontem à noite, em Morro Agudo, ouvindo a mensagem da irmã Miriam, que falava exatamente sobre isso, que é preciso ir lá fora onde os pecadores estão. Eu comecei a me lembrar do ano de 89,
Quando eu, meu irmão Dorival e alguns irmãos da igreja, nós começamos a sair para a rua, nós não tínhamos pastor, nós íamos fazer culto ao ar livre. Toda quarta-feira em frente à casa do meu irmão e toda sexta-feira na frente da casa do irmão Celso. Toda quarta e toda sexta nos reuníamos na segunda para orar e na quarta e na sexta nós íamos lançar a rede e pescar os pecadores. Ganhamos muita alma para Jesus naquela época. Aí veio um pastor e esse pastor tomou conta do nosso ponto de pregação e começou a criar polêmica com doutrina de igreja. Interrompeu a obra que nós estávamos fazendo para criar polêmica com pessoas de outras igrejas. E nós éramos muito novos na fé, a gente não tinha experiência, não sabia lidar com isso, porque se fosse hoje, sinceramente, eu deixaria ele para trás, chamaria minha equipe e diria, vamos fazer a obra na rua. Se for preciso, sair dessa igreja, irmão. Você não tem que ficar numa igreja para servir a Deus, você vai servir a Deus, você vai servir a Deus em qualquer igreja. Essa é a questão. Muitas vezes ficamos ali, não, essa igreja, esse ministério, essa igreja. Como eu cansei de ver um pastor há pouco tempo falar na igreja, graças a Deus que eu não conheço o ministério e nem quero conhecer. Então você está servindo o ministério, não é a Deus. Mas eu sirvo o Deus do ministério e eu deveria ter saído. E ficamos lá e a nossa pregação e a conquista das almas parou ali. Voltou a agir novamente quando o pastor Dorival veio para Viradouro e criou 3 equipes de evangelismo. Eu lembro que ele me deu uma equipe de evangelismo. Meu irmão Dorival já estava morando em Cajuru. Eu peguei minha equipe e fui para a rua, fomos ganhar alma. Até que veio outro pastor e acabou com tudo também. Olha, o diabo não está contente com a pregação do evangelho, irmão. Ele quer você trancado dentro da sua igreja, porque sabe que lá você não vai alcançar as almas, como Jesus fazia. Foi para Nazaré, foi para Cafarnaum, foi para Jerusalém, andava por todo lado, pregava na praia. E nós fazemos o quê? Bom, eu não tenho mais idade para enfrentar um culto ao ar livre, eu penso. Acho que não daria conta, às vezes ficar meia hora em pé já é tão cansativo. Principalmente quando você trabalha o dia todo dando aula, que nem hoje foi até as 4 da tarde. Mas eu posso sentar aqui e abrir uma live e começar a falar do amor de Deus. Você pode fazer isso. Quantas pessoas estão fazendo isso, irmão? Quantas pessoas estão preocupadas em ganhar almas? Olha, eu estou fazendo uma live aqui no Facebook e eu não tenho canal monetizado, eu não vou ganhar dinheiro com isso. O que eu quero é ganhar alma para o Senhor. O que eu quero é abrir os olhos das pessoas. O que eu quero é ver a igreja despertar, porque todo dia de manhã eu oro e eu digo, Senhor, desperta o teu povo. Faz a tua igreja orar e buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos desse avivamento. É culto no Facebook, é culto, é pregação no YouTube, é pregação no Instagram, pregação no COS TV, onde você puder colocar um vídeo falando do amor de Deus. Vamos despertar a igreja. Jesus desceu para Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia também, e continuava ensinando nos sábados. E as pessoas se admiravam daquela doutrina, porque a palavra de Jesus era com autoridade. Irmão, é diferente a palavra decorada da palavra que vem do céu. E as pessoas conhecem, mesmo as pessoas que não estão ainda ligadas no céu, elas sabem quando a palavra vem de Deus. Eu me lembro que meus pais foram muito difíceis para ganhar para o Senhor. E meu irmão Dorival lutou muito por isso, dou todo o mérito para ele, apesar de que eu orei muito pelos meus pais, fiz voto. Mas quem ia lá falar com eles era o meu irmão Dorival, eu não tinha esse jeito. Mas eu me lembro que eu cheguei um dia na casa dos meus pais, eles estavam frequentando a renovação carismática, eu estava tendo uma reunião, e quando eu cheguei lá, a mulher que estava dirigindo aquela reunião disse para mim dar uma palavra, e eu resolvi participar com eles e dei uma palavra ali, e aquilo foi o bastante para despertar minha mãe. Minha mãe depois disse, olha, a palavra dele é viva, não é como a dos outros, é uma palavra diferente, eu quero ir para a igreja dele. E minha mãe foi para a igreja com o meu irmão Dorival e se batizou, porque ela queria encontrar aquela palavra, é a água da vida, irmão. E as pessoas sabem que é diferente.
como as pessoas se admiravam de Jesus ali, porque o mesmo Espírito que operava em Jesus opera em nós hoje para pregar o Evangelho, que é a terceira pessoa da Trindade, o precioso Espírito Santo de Deus. Enquanto ele pregava, as pessoas se admiravam. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este clamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Olha a admiração das pessoas aqui novamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, o que Lucas está narrando é esse momento em que Jesus entra na sinagoga, começa a pregar, as pessoas estão admirando a palavra que ele transmite, e então aparece ali um homem possesso de um demônio. E quando ele fala, não é o homem falando, é o demônio. Que temos nós com você, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir? Em outra passagem, em outro evangelho, diz assim: Vieste a destruir-nos antes do tempo? Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Então ele confessa: Eu sei quem é você. Você é o Santo de Deus, o separado de Deus, o homem de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. É o que ele está dizendo. E isso, irmão, não é nenhuma grandeza de Satanás, de maneira nenhuma, pelo contrário. Ele está tentando levar as pessoas a pensar que qualquer um pode ter revelação. Mas a revelação que nos interessa é a revelação de Deus, não a revelação do diabo. Não queremos nada do diabo. E tem muita gente hoje nas igrejas fazendo adivinhação. Muita gente que está tentando usurpar a glória de Deus fazendo adivinhação. Com os truques mais sujos, mais nojentos que pode haver, são pessoas que não conhecem a Deus, não fazem ideia. O demônio sabia que era Jesus, mas essas pessoas que fazem esses truques não sabem quem é Jesus. Por isso estão brincando, estão fazendo adivinhação, com o número de CPF, com o número de RG, com chave de casa, e um monte de baboseira que não edifica ninguém, não leva ninguém a nada. Porque a palavra de Deus há de nos edificar, a palavra de Deus há de nos trazer fé, a palavra de Deus há de nos fazer santificar, deixar o pecado, nos dedicar na obra de Deus, fazer aquilo que é do agrado de Deus e não aquilo que nos agrada. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Que tipo de palavra nós estamos ouvindo? Que tipo de palavra você está ouvindo? Será possível que você ouve uma palavra e pensa, essa palavra é uma palavra de Deus, mas no entanto você está sendo seduzido pelo próprio inimigo? E Jesus o repreende logo, dizendo: Cala-te e sai dele. Por que Jesus manda ele se calar se ele estava anunciando que Jesus era o Filho de Deus? Deveria se engrandecer, falou: até o diabo reconhece que eu sou Filho de Deus. Não, cala-te e sai dele, porque a palavra de Satanás é mentirosa, irmão. Porque a palavra de Satanás não interessa para nós. Nós queremos o que é de Deus, não o que é de Satanás. Satanás fica com a palavra dele para ele e para aqueles que o amam. Nós queremos a palavra de Deus, como Jesus também. Cala-te e sai dele. O demônio, lançando ele por terra no meio do povo, sai dele sem lhe fazer nenhum mal. Olha, é mais uma coisa que nos leva a considerar. Quantas pessoas estão por aí brincando com demônios? Vem cá, demônio, fala aqui para as pessoas aqui, quem é que faz a pessoa beber? Irmão, eu já sei quem é que faz, não precisa o diabo falar. E eu vou confiar na palavra do diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso, é pai da mentira. Eu vou confiar nele, não vou acreditar que é ele que faz alguém beber porque ele falou. Eu acredito porque eu sei que essa obra não é de Deus, a palavra de Deus já me instruiu. Eu não preciso do diabo me instruir. Para com essa palhaçada aí de ficar entrevistando demônio. Para com essa palhaçada de querer fazer média. Isso não é de Deus. Jesus nunca fez isso. Jesus repreendia. Ele dizia: cala-te e sai dele, Satanás. Porque Jesus não queria ouvir a palavra de Satanás, como muitas pessoas estão instigando. Vem aqui, vou entrevistar o demônio. Fala aqui quem é que faz a pessoa beber, quem faz a pessoa fumar, quem faz a pessoa cheirar droga. Eu já sei quem é, não preciso saber disso. E quando Jesus manda ele se calar e sair,
ele sai logo e diz a palavra de Deus que vem um grande temor sobre o povo. E as pessoas olham para as outras e dizem: que palavra é essa que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder? Eles saem. Deveriam refletir mais nisso, não é? Eles deveriam, porque pouco tempo mais tarde eles acabam pedindo para Jesus ser crucificado. Mas é que eles reconheciam a autoridade do céu que ele tinha para mandar os espíritos imundos calar a boca. Aqui eles reconheciam que ele tinha autoridade do céu para fazer a obra de Deus, que até os demônios obedeciam a ele, e muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres não querem obedecer a palavra de Deus. Isso é muito triste, é desastroso para as pessoas que estão cavando a sua própria sepultura no inferno. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então, a fama de Jesus se divulgando, o que acontece? Enquanto ele está ficando famoso, há pessoas que, quando a fama começa a crescer, a pessoa vai para os hotéis 5 estrelas e manda recado: olha, eu vou estar lá até tal dia, se alguém quiser me ver, meu número é esse, né? Esse é meu site oficial e tal. Jesus não, foi para a casa de Simão, um pescador. Foi lá para a casa de Simão, e quando ele chega lá, o que ele encontra? A sogra de Simão com febre. E ele vai lá, primeiro pediram a ele, rogaram-lhe por ela, né? Diz a palavra de Deus: olha, Senhor, cura a sogra de Pedro, que ela está muito doente. Porque, irmão, se você não interceder, muitas vezes Deus não faz a obra. A intercessão é um assunto muito sério, é muito importante. Porque se você não ora e espera a cura, como? Como que Deus vai curar? Se Deus cura alguém sem alguém pedir, depois a pessoa pode falar: Deus curou porque eu quis, eu não pedi. A oração, a intercessão é um ministério importantíssimo na vida cristã. Então Jesus vai até onde ela está e repreende a febre, porque muitas vezes a febre é causada por um espírito também, não é? Então quando a febre sai, a mulher se levanta e vai servir a eles. Olha, isso é gratidão. Quantas pessoas recebem uma bênção de Deus e muitas vezes nem obrigado fala. Mas a mulher se levantou para servir. Então, se você recebeu uma bênção de Deus, segue o exemplo da sogra de Pedro. Vai servir o Senhor, vai fazer a obra de Deus, vai levar a mensagem de Deus a todas as pessoas que também precisam receber uma bênção. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, o que acontece? Olha, ele cura a sogra de Pedro, e aí as pessoas começam a falar, e aí vem alguém, quando o dia vai terminando, já tem muita gente sabendo, vão trazendo as pessoas doentes, de vários tipos de doença, e ele vai pondo a mão sobre as pessoas e curando as pessoas, ou seja, tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para nos curar do corpo e também do espírito. E quando ele curava essas pessoas, diz a palavra que havia pessoas endemoniadas, e os demônios saíam clamando, porque, irmão, o toque sagrado, o toque santo do homem de Deus, Satanás não resiste. Não resiste, ele tem que sair. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar. Ele não queria ouvir a palavra de Satanás. Isso fica muito claro nas Santas Escrituras. E às vezes nós pensamos, por quê, né? Era Jesus? Não, qualquer um de nós pode fazer essa obra. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e fará outras ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Naquele tempo que nós ficamos sem pastor, no ano de 89, tinha uma irmã que eu frequentava a igreja. Eu digo irmã porque hoje ela é convertida. Pelo menos a última vez que eu vi ela, estava servindo a Deus. Mas aquela irmã naquela ocasião não era serva de Deus, não queria ser, não disse para mim que não queria ser crente.
E ela vinha na igreja e ficava possessa. Eu lembro que num daqueles cultos, nós não tínhamos assistência de Ribeirão, eu dirigi o culto, preguei, e trouxeram ela na frente para orar, e eu comecei a orar, e ela, né, só virava os olhos, revirava os olhos. Então senti de Deus de pôr a mão na fronte dela. Quando eu pus a mão na fronte dela, ela caiu. Ela caiu, aí eu comecei a orar em línguas e ela partiu para cima de mim. Seguraram ela, novamente toquei na testa dela, falei: sai em nome de Jesus, porque essa região é onde eles ficam, é na mente. Eles entram na mente, para dominar a mente. Dominando a mente, eles dominam o corpo todo. Saíram, e ela demorou algum tempo ainda para ficar liberta, mas um dia, quando encontrei ela novamente, ela estava dando testemunho de que havia sido liberta por Deus. A obra de Deus é essa, somos nós que temos que fazer, irmão. Então Jesus não deixava eles falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo, e Jesus não queria ser anunciado por demônio. Jesus quer ser anunciado por mim, por você, por pecadores remidos, por pecadores que se converteram. Nós que temos o testemunho que ele fez em nossas vidas, para anunciar as suas grandezas e o que ele é capaz de fazer quando alguém entrega a vida para ele, porque muitas pessoas não têm noção do que Deus é capaz de fazer até que ele dê uma oportunidade. Deixa o Senhor mudar a sua vida, dê oportunidade para ele mudar o seu coração, mudar a sua vida, reescrever a sua história. Você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Eu não posso contar novamente o que aconteceu, eu não tenho tempo para isso, mas olha, era roceiro, era caminhoneiro, era um fracasso como pessoa, porque não fazia nada, não que esses trabalhos sejam trabalho de gente fracassada, mas eu não havia conseguido nada, estudei, mas não consegui passar do 9º ano, não consegui uma formação, não consegui nada, mas quando entreguei minha vida para ele, me levou até para a faculdade, porque Deus muda a história do homem que entrega a sua vida para ele. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então, o que acontece? Quando o dia amanhece, ele sai para um lugar deserto. Aqui não está especificando, mas quando ele vai para um lugar deserto, ele vai para orar. Porque a vida de Jesus foi pautada pela oração. Ele era apenas um homem que havia abdicado os seus poderes para fazer a obra da salvação, e ele precisava ter constante comunhão com Deus para conseguir executar essa tarefa, deixando-nos o exemplo de que nós precisamos buscar a Deus constantemente se quisermos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós temos que depender de Deus em tudo, irmão. E não é só meia hora de oração que vai resolver. Não é o lugar onde você vai. Não adianta subir no monte, não adianta ir na igreja mais consagrada do mundo. É intimidade com Deus, onde você estiver. Jesus disse para a mulher samaritana: crê-me que não é nesse monte nem em Jerusalém que se deve adorar a Deus, mas aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E quando eles foram procurar, eles queriam deter ele, mas ele dizia: olha, eu tenho que anunciar a palavra de Deus também a outras pessoas, porque foi para isso que eu fui enviado. Não adianta querer ter Jesus só para você, não adianta reter ele. Você entendeu? Você precisa levar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão precisando ouvir. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje retendo a palavra? Olha, nós somos salvos, nós estamos bem, nós temos comunhão com Deus, mas é preciso pregar para os outros também. Começa a fazer a obra de Deus. Jesus pregava nas sinagogas da Galileia. Não tem nenhuma sinagoga para pregar aqui, mas eu tenho a internet, eu tenho esse espaço que o Senhor me concedeu. É hoje, aqui e amanhã no YouTube. E pela graça de Deus, nós vamos dar testemunho até o último dia, se Deus nos der saúde, vigor e disposição para servir. Orem pelo Brasil, porque nós estamos no limiar de um grande livramento. Orem pelo Brasil, para o Senhor derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil. Orem por mim também, minha saúde está muito debilitada, mas eu creio que se Deus tem um propósito, Ele vai me dar vigor para continuar servindo Ele até o último dia. Também estou orando por vocês todos os dias. Deus abençoe você,
Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus.